Pessoal, bom, agora a gente vai falar a respeito de cobranças abusivas, né? E aí, dentro de cobranças abusivas, a gente vai entender o que que é uma cobrança judicial, o que que é uma cobrança extrajudicial. É, gente, na verdade, esse aqui não é um curso de formação de, de advogados. Eu gostaria de frisar, né, de fortalecer a ideia de que para o consumidor é muito importante entender sobre essas coisas, porque a gente vive num mundo de golpes, né? A gente vive num mundo em que, na verdade, eu mesma passei por isso, né? Uma empresa se passando por uma empresa de assessoria de cobrança séria, tentou, enfim, me oferecer um acordo aí, eu quase paguei, inclusive, mas, enfim, não era a empresa que de fato estava representando um banco, né? Na verdade, eu quase sofri um golpe. Então, assim, saber o que é alho e o que é bugalhos é muito importante, tá? Então, essas informações que a gente selecionou para você é justamente para você saber o que fazer, né? O endividado, ele é muito... na verdade, ele acaba sendo muito atacado, né? E dependendo do nível, né, das empresas de cobrança que estão aí administrando as suas dívidas, pode ser que você venha receber algum tipo de assédio, né? Então, nesse módulo aqui, a gente vai levantar as leis que te protegem, né, enquanto devedor, e também, tipo, tentar fazer você entender, né, o que é cobrança, o que é uma cobrança admissível e o que é uma cobrança abusiva, tá bom? Então, vamos lá. A gente, o Código de Defesa do Consumidor, né, que é a lei aí 8078 de 11 de setembro de 1990, ela protege os devedores em vários aspectos. Vamos conhecer quais são esses dispositivos, né? Então, começando com uma coisa bem simples, tá? Então, assim, o que é cobrança judicial, o que é cobrança extrajudicial, né? Afinal de contas, qual é a grande diferença, né? Bom, em primeiro lugar, cobranças judiciais e extrajudiciais. Para que haja um entendimento entre a diferença, né, entre uma e a outra, vamos explicar o que significa a ação judicial e a negociação extrajudicial, para que, enfim, para que você não caia mais na lorota aí das empresas de cobrança, tá? Cobrança judicial e cobrança extrajudicial, na verdade, devem ser chamadas de ação judicial e negociação extrajudicial. Cobrança judicial é a execução da dívida, né? Então, assim, cada vez que a gente fala de uma cobrança judicial, é uma cobrança que ocorre a partir da abertura de um processo de cobrança que precisa aí de um acompanhamento de um juiz, né? Que precisa cumprir todos os ritos de justiça, precisa haver uma sentença, né? Para que haja uma execução. Então, assim, é aquele processo judicial que enfim, cujo tempo de duração é longo, né? E que, enfim, segue uma série de tramitações, de trâmites legais, né? Então, a execução da dívida nada mais é do que a cobrança judicial de uma dívida. Ela é utilizada como último recurso, né? Então, assim, a empresa tentou receber do consumidor de todas as maneiras, né? Caso esse consumidor ele não tenha, então, respondido aos apelos, né, de cobrança telefônica, via correspondência, enfim, caso a empresa realmente não tenha obtido um sucesso nessa cobrança, ela parte para os finalmente e vai aí, acaba abrindo um processo, né, para cobrar esse consumidor através do judiciário, né? E a execução das dívidas pode levar, enfim, ao uso de bens do devedor para a quitação do débito, né? E neste processo, o patrimônio do devedor é avaliado e então leiloado, né? Os valores arrecadados são utilizados para custeio do processo e pagamento do credor, da empresa, né? Contudo, a execução da dívida é um processo moroso que pode levar até anos e até ser concluída, né? Por isso, muitos credores buscam auxílio de profissionais experientes na cobrança extrajudicial, antes de tomar uma medida judicial. Importante, não importa a situação em que você se encontra, né? Se o credor ingressar na justiça, você precisará de um bom advogado, tá? A lei de prescrição de dívidas,
Então, assim, após 5 anos não cabe mais a ação judicial. Porém, até que esse prazo se conclua, né, o credor poderá sim, a empresa para a qual você deve, poderá sim entrar com uma ação de cobrança até que essa prescrição ocorra, tá? Então, a nossa dica é que você... Então, assim, caso você, principalmente para as pessoas que têm bens, né, bens no nome, então tem imóveis, mesmo que sejam bens, no caso assim, salvo aquelas pessoas que só têm um único bem de família, nesse caso, a lei da impenhorabilidade ela não permite, né, que a casa do consumidor seja penhorada. Porém, se ele tiver mais de um imóvel, o segundo, terceiro ou quarto imóvel podem sim ser penhorados para pagamento de uma dívida, tá? A gente vai entender mais a respeito disso no módulo de penhora, né? Nesse momento, o que é importante entender? Que uma cobrança, quando a assessoria de cobrança ligar para sua casa dizendo, olha, a gente vai a gente vai fazer uma cobrança extrajudicial, né? Então, na hora, o consumidor que é leigo, ele vai falar, meu Deus, extrajudicial, vou me processar na justiça. Não é isso, pessoal, tá? Na verdade, é como a gente falou no início, né? Uma cobrança extrajudicial nada mais é do que uma cobrança amigável, tá? Sem a necessidade da abertura de um processo com a participação de um juiz, tá? Já a cobrança judicial, sim, é uma cobrança que ocorre por meio da abertura de um ajuizamento de uma ação de cobrança na justiça e tem o acompanhamento de um juiz. É o juiz que vai lá decretar a sentença, né, para que essa cobrança seja executada, né? Isso aqui é um processo bem demorado e normalmente o cliente ele é avisado. Enfim, aí você vai realmente precisar de um advogado que te represente e esse advogado vai estar colocando você a par do andamento do processo. E mesmo nesses casos de cobrança judicial, normalmente assim, é um processo bem lento, você vai ter várias oportunidades de apresentar defesa, você vai poder, inclusive, apresentar acordo de pagamento, muito antes de que haja aí a penhora de algum bem ou bloqueio de algum valor, né, para assegurar o pagamento da dívida, você vai ter, assim, muito tempo para se manifestar e tá indicando aí outras formas de pagamento, tá oferecendo um parcelamento, enfim, tá bom? A única exceção, pessoal, e eu preciso deixar isso bem claro, é o financiamento de carro e casa, tá? Se a casa onde você mora, se a casa que cobre a cabeça sua e da sua família, ela é fruto de um financiamento imobiliário, mantenha essas parcelas em dia, pessoal, tá? Porque tanto cada vez que o contrato ele é um contrato de alienação, né? Ou seja, quando o próprio bem que você está comprando ele entra como garantia do pagamento da dívida, a cobrança já não é mais, não necessita ser um título extrajudicial, né? Porque o próprio bem é a garantia, tá? Ele está ali alienado com o banco, né? Na realidade, tanto o carro quanto a casa, eles não são suas, né? Você está utilizando, mas enquanto você não quitar o contrato, ele não é seu, ele é do banco. E caso você deixe de pagar uma parcela, muitas pessoas têm dúvida, né? A partir de quantas parcelas, né? Se eu não aguentar mais pagar o financiamento da minha casa, do meu carro, a partir de quantas parcelas, né, eu posso perder? Gente, a partir de uma parcela, venceu 30 dias da primeira parcela e você não pagou, deu 30 dias, o banco ou a financeira enfim, que liberou o carro para você, pode simplesmente levar o seu contrato até enfim, pode abrir aí um pedido na justiça, assim, e executar o título que é extrajudicial, executar o seu contrato de financiamento muito rapidamente e já solicitar a posse do imóvel, tá? Então, quando a gente fala de cobrança judicial, que é um processo moroso e que a sua casa não pode ser, se você tiver só um imóvel, né, que a gente chama de bem de família, que ele não pode ser penhorado, esses são para dívidas que você contraiu, onde o oficial, né, tipo assim, a justiça vai fazer um levantamento para saber quais são os bens que você tem no seu nome. Se for, de repente, um imóvel, o único bem de família, esse imóvel está protegido.
Só que isso é para dívidas contraídas que não têm nenhuma ligação com financiamento imobiliário ou financiamento de carro, tá? Que fique bem claro. Parou de pagar financiamento de carro, parou de pagar financiamento da casa própria, do seu apartamento, com 30 dias de vencido uma prestação, eles podem executar e você pode perder o imóvel para o banco muito rapidamente, tá? Então, prosseguindo, cobrança extrajudicial, que seria cobrança amigável, tá, pessoal? Então, na verdade, assim, a cobrança extrajudicial, quando uma assessoria de cobrança ligar para a tua casa e falar, olha, a gente vai mover um processo extrajudicial contra você, e inclusive é uma linguagem muito conhecida dos atendentes de cobrança, né? Normalmente, o pessoal que trabalha nas assessorias de cobrança são aquelas pessoas mais jovens, né? São os meninos, as meninas, e claro, eles recebem treinamento para estar cobrando da maneira correta sem infringir a lei, né? Inclusive hoje, assim, eu acho que é um pessoal muito mais preparado do que na época em que eu era devedora. Mas de toda maneira, tem empresas sérias e empresas não tão sérias, né? Então, para você não se sentir coagido e nem assustado, né? É importante que você entenda o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, a cobrança extrajudicial nada mais é do que uma cobrança extra, fora, além da justiça, tá? Então, antes deles moverem, por exemplo, uma ação na justiça, numa ação judicial, primeiro é feita a cobrança extrajudicial, que é amigavelmente através do envio de correspondência, você vai receber aquela cartinha de cobrança, você vai receber um e-mail de cobrança, um SMS de cobrança, até um WhatsApp de cobrança, que hoje a gente tá tudo mais tecnológico, né? Tá bom? Então você vai ser cobrado de todas as maneiras, de todas as formas extrajudiciais, que nada mais é do que cobranças amigáveis, tá? Se de repente a sua dívida for muito alta e o banco entender que vale a pena mover um processo judicial contra você, para ver se você tem algum bem no seu nome, e aí tentar liquidar essa dívida, isso pode acontecer. Mas eu já adianto para vocês o seguinte: se a sua dívida tiver um valor assim menos representativo, dificilmente o banco vai entrar com um processo na justiça contra você. Por quê? A abertura de um processo na justiça custa muito caro, né? Ele vai ter que movimentar a equipe de advogados, que também custam caro. A hora do advogado custa caro para o banco. Além do que, as custas de um processo também representam mais custo para o banco, tá? Então, normalmente, uma pessoa que está devendo aí cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, essa pessoa corre o risco de ser acionada judicialmente, né, através de um processo legal com acompanhamento de um juiz, se essa dívida realmente representar um valor substancial, tá? Aí a possibilidade de você de o banco entrar com um processo para tentar fazer uma busca de bens no seu nome para penhorar e garantir o pagamento dessas dívidas são bem mais altas, tá? Mas assim, eu diria que dívidas até 30 mil em média, dificilmente o banco vai entrar com processo contra você. Normalmente essa cobrança acontece via extrajudicial mesmo, tá? Mas vamos ler o que está escrito aqui no slide. Então, cobrança extrajudicial significa que a cobrança está ocorrendo amigavelmente, ou seja, sem a intermediação da justiça, e são feitas normalmente por meio de cobranças telefônicas e correspondências. Esse tipo de cobrança é a mais popular e é o meio mais utilizado por empresas de cobrança. Normalmente são dívidas de valores mais baixos, né? Que não justificam custos com uma ação judicial, onde o custo de advogados e custos processuais acabam inviabilizando esse caminho para o banco, né? Então fica inviável. Mesmo que o valor da dívida seja alto, caso o devedor não possua bens e valores que possam ser penhorados. Então, assim, digamos que o devedor tenha dívidas altas a serem cobradas, né? Eles vão fazer uma busca. Se eles não localizarem nenhum bem no nome do consumidor, eles continuam efetuando a cobrança extrajudicial, que é o que a gente chama de cobrança amigável, né? E importante, as empresas de assessoria de cobrança costumam fazer ameaças sobre penhora de bens para intimidar o devedor. Mas agora você sabe que cobrança extrajudicial não cabe penhora. Trata-se apenas de cobrança amigável. Não aceite a visita de pessoas que ameaçarem ir até a sua residência
para levar coisas. Se isso ocorrer, chame a polícia e acione o PROCON imediatamente. Apenas um oficial de justiça pode fazer uma visita de apreensão de bens. Porém, antes dessa visita, você precisa ser notificado por escrito pelo tribunal também, pela justiça, através de um oficial de justiça ou através de uma carta registrada, tá? Então, assim, se a assessoria de cobrança agir dessa maneira, né, e não houver a abertura de um processo judicial e ela, enfim, alegar que vai mandar o oficial de justiça para penhora de bens, não aceita uma cobrança extrajudicial sem abertura de um processo legal, não cabe penhora de bens e você não deve permitir que ninguém vá até a sua residência e para levar objeto algum. Então, isso é simplesmente pode acarretar aí prisão, tá? Aí é um crime realmente previsto no Código, além de previsto no Código do Consumidor, também é previsto no Código Penal, tá? Lei de prescrição de dívidas, então após 5 anos não ocorre a prescrição da dívida se o seu nome não pode mais ser negativado junto ao SPC e o Serasa, né? Caso a negativação permaneça, após os 5 anos, você poderá entrar com pedido de danos morais contra o credor, além de pedir abaixo da negativação. Então, repetindo aqui, né? Caso você, por exemplo, prescreveu, passou 5 anos da sua dívida, ela está prescrita. Se você não pagar, as assessorias de cobrança têm todo o direito de continuar cobrando de você, tá? Então, assim, prescreveu o direito de negativar o seu nome, mas não prescreveu o direito de cobrança, tá? Elas vão continuar te enchendo o saco. Porém, caso tenha já passado aí o prazo de 5 anos e você continuar negativado, a gente já falou sobre isso, cabe sim danos morais. Você pode mover uma ação de cobrança aí contra essa empresa que te negativou, né, e solicitar uma indenização, tá bom? Então, assim, a respeito de cobranças judiciais, né, e cobrança extrajudiciais, só para ficar bem claro, então, cobrança judicial é aquela cobrança que ocorre através do ajuizamento de um processo contra você, de um processo na justiça que vai ter lá a participação de um juiz, que vai estar cumprindo todos os ritos legais, tá? E caso isso ocorra, você vai ser notificado, né? A comparecer, enfim, informando sobre você vai estar sendo citado. E aí, assim que você souber disso, você deve procurar o auxílio de um advogado, assim, o mais rápido possível, tá bom? Porque por mais demorado que seja um processo judicial, se o consumidor não se manifestar, ele perde o direito de defesa, tá? Então, assim, isso é muito, por mais demorado que seja, por mais burocrático que seja, um processo na justiça, você precisa de um advogado para te defender, né? Porque senão você acaba perdendo os prazos recursais, né? E cobranças extrajudiciais, então, são cobranças amigáveis feitas através de telefone, correspondência, e-mail, tá bom? Salvo, né, com exceção do financiamento de carro e financiamento imobiliário. Esses dois tipos de dívida, se você deixar de pagar uma parcela que seja, passados 30 dias, o banco pode sim entrar com uma ação de retomada do bem, seja carro, seja a casa onde você está morando e é financiada com o banco. Por quê? Porque são contratos diferenciados, né? Quando você assinou esses contratos de financiamento, o próprio imóvel entrou como garantia. Então, eles são executados assim, sem a necessidade da abertura de um processo legal, tá bom? Inclusive, a gente vai estar falando nas próximas aulas, no módulo Como Pagar as Suas Dívidas, a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito dessa questão do financiamento, de dívidas com financiamento imobiliário e dívidas com financiamento de carro, tá bom? Para vocês entenderem como é que funciona na prática esse processo de retomada. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo a respeito de cobranças abusivas. Então a gente já viu que se a assessoria de cobrança entrar em contato contigo, querendo te amedrontar, botar pressão, você já sabe, se a garota ligar para eu falar, olha, eu vou aí, tipo, a gente vai estar movendo uma ação, a gente vai estar fazendo uma cobrança extrajudicial, etc. Olha, minha filha, cobrança extrajudicial, aí você mostra que você aprendeu.
Cobrança extrajudicial é cobrança amigável, minha filha. Não cabe penhora, vocês não podem penhorar nenhum bem meu, tá? Eu já sei muito bem que cobrança extrajudicial é cobrança amigável e cobrança judicial é através da abertura de um processo legal, tá bom? E passar bem, telefone na cara, tá? Então vamos entender um pouquinho mais o que caracteriza, né, uma cobrança abusiva, tá? Enfim, o que define, né, cobranças abusivas, a gente vai falar então com base no Código do Consumidor, a lei é 8078 de 11 de setembro de 90. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, proíbe que o consumidor que esteja devendo seja cobrado de forma abusiva, ou seja, de maneira que lhe cause algum tipo de constrangimento. Ou por meio de ameaça, né? O artigo 71 do mesmo diploma, legal, além de tipicar como crime cobranças realizadas por meio de ameaça, coação, constrangimento ou afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor a situações vexatórias ou atrapalhe sua rotina de trabalho ou lazer, tá? A pena prevista para esse tipo de comportamento é de 3 meses a 1 ano de detenção. Por isso que hoje os meninos e as meninas que trabalham aí, né, fazendo cobrança, e a gente precisa respeitar, tá, pessoal? Eu sempre digo que na vida, né, a gente precisa ter empatia, tá? Os meninos e as meninas que trabalham para assessorias de cobrança, são pessoas como eu, como você, né? De repente pode ser uma filha sua, um filho seu, né? Eu, inclusive, assim, na minha pós-adolescência, eu cheguei a trabalhar numa empresa, na realidade era uma empresa que eu trabalhava, era coordenadora de cobrança na época, não era numa empresa de assessoria de crédito, né? Ou de recuperação de crédito. Na realidade, era um braço da construção civil e eu fazia coordenação do setor de cobrança. E eu trabalhava justamente ali em busca, né, de bater as metas de pagamento dos clientes, né, todo mês. E normalmente a gente recruta gente jovem, né, pessoal mais novo para esse tipo de cargo, que é o pessoal que tem mais paciência e também está começando na vida profissional, então precisa realmente do trabalho, porque é um trabalho chato, né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, por mais que quando alguém de uma assessoria de cobrança ligar para sua casa, é óbvio, né? A gente está ensinando para vocês aí os dispositivos legais de como se proteger e tudo mais. Mas eu também acho que precisa haver uma contrapartida, né? Então, assim, não custa nada você atender com educação, também ser um pouco flexível, maleável, lembrando que lá do outro lado a gente tem um ser humano, né? Que está fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível para receber o salário no final do mês, tá bom? O que a gente está colocando aqui é que, enfim, a gente está alertando vocês, né, com relação a medidas abusivas, né? Tá bom? É para aqueles casos realmente em que a cobrança ela estiver ultrapassando os limites do permitido, né? Vamos lá. Então, assim, em primeiro lugar, conheça seus direitos, né? No artigo 42, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ou dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipóteses de engano justificável. Esse parágrafo é super importante porque no módulo onde a gente vai explicar para vocês como pagar as dívidas, né? É muito importante. Numa das etapas desse módulo, a gente vai explicar para vocês como é importante você saber para quem você deve, o que você deve, o valor original, e a gente vai ensinar você a calcular o valor médio das dívidas para você poder comparar se aquele cálculo que a assessoria de cobrança está te passando tá de acordo com a realidade, tá? Infelizmente, às vezes as empresas elas acabam se aproveitando da falta de informação, da humildade do consumidor, né? E acabam ali fazendo tentativas, né? Então, às vezes você deve 7 mil e a assessoria de cobrança diz que chegou em um cálculo de 10, né? Então, assim, é muito importante saber o que você deve, quanto deve e qual é e efetuar o cálculo, né, da sua maneira para saber se você está sendo lesado ou não, tá bom? Caso você esteja sendo lesado, você já sabe aqui
um parágrafo único do artigo 42, que se a cobrança estiver sendo feita de maneira errada e abusiva, você pode entrar com uma ação, né? E está cobrando aí um ressarcimento, né? A devolução do valor em dobro, tá? Artigo 42A. Em todos os documentos de cobrança de débito apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço, o número de inscrição cadastral de pessoas físicas, o CPF ou o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente, né? Incluído pela Lei 12.039 de 2009. O que acontece, pessoal? Cada vez que uma empresa de assessoria de cobrança mandar uma carta, mandar um e-mail, ela precisa estar informando esses dados, tá? Mas a gente vai entrar na questão de cessão de créditos mais adiante. Na verdade, ela deve informar muito mais que isso, tá ok? Por quê? Essas informações, na realidade, é a maneira que você tem de saber se essa empresa realmente tem os seus dados cadastrais, ou se trata apenas de uma empresa golpista tentando se passar por uma empresa séria de cobrança, né? Das infrações penais, né? Quando a gente fala de infrações penais, é do Código Penal, quer dizer Carandiru, Bangu, tá bom? Cadeia. No artigo 71 do Código Penal Brasileiro, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer, a pena de detenção pode ser de 3 meses até 1 ano, mais a multa, tá? Então é coisa séria, pessoal, tá? Inclusive, assim, pelo que eu acompanho, eu gosto muito de ler notícia de todo tipo, né? A gente sabe, assim, eu conheço muito bem, eu vivo entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu sei muito bem como é que é a vida na região norte e nordeste do país, né? A gente sabe que lá nesses lugares a lei do mais forte ela sempre vence, né? Então, assim, é muito comum a gente ver famílias extremamente humildes aí sendo coagidas, né? Por empresas de cobrança que se aproveitam da falta de instrução mesmo das pessoas, né? Para efetuar todo tipo de ameaça. Se você que está me ouvindo se encaixa nessa descrição, né? Então, tá aí a informação para você se proteger, tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou tentar ser mais rápida, pessoal. Eu acabo conversando igual uma tia. Vou tentar ser um pouquinho mais ágil aqui. Então, sessão de crédito. Lembra que em um dos vídeos anteriores, né, eu expliquei para vocês como é que funciona, né, o mercado financeiro, né, o mercado de crédito. Que chega um determinado momento, mas eu vou retomar esse assunto porque agora chegou o momento de explicar isso em profundidade. Então, como é que funciona o mercado financeiro, né, de crédito? O banco, a cada operação fechada, né, a cada operação de crédito fornecida para o consumidor, aquela contratação de cheque especial ou empréstimo pessoal ou cartão de crédito, toda operação bancária ela é securitizada, né? Os bancos eles fazem seguro de todas as operações bancárias. É por isso que a gente diz que os bancos nunca perdem. Eles já têm uma previsão de prejuízo no orçamento deles, né? E aí, principalmente se a sua dívida for um valor mais baixo, o banco ele não perde muito tempo tentando receber esse valor de você. Normalmente, o banco ele vai tentar efetuar uma cobrança direta, né, com a equipe dele por pelo menos aí 7 meses, 1 ano em média, tá? Depois desse prazo, ele acha que, enfim, o tempo da equipe dele custa muito mais caro do que a dívida que você está devendo para ele, né? E aí ele acaba vendendo a sua dívida para essas empresas de assessoria de cobrança, escritório de advocacia de cobrança, né? E aí, num belo dia, né, ao invés do banco, quem começa a te ligar é a assessoria de cobrança, tá? E essa operação de venda de crédito, ela se chama cessão de crédito. Ela é legal, ela é permitida,
ela é prevista aí no artigo 286 e 290 do Código Civil, tá? Na verdade, infelizmente, a lei ela exige algumas coisas que, infelizmente, o mercado na prática não pratica, tá? Então, assim, vamos ler os slides e aí eu faço os comentários pertinentes, tá? Importante salientar também, se o valor da sua dívida for mais alto, se o valor for mais significativo para o banco pode entender que sim, vale a pena movimentar a equipe de advogados do banco para tentar receber isso de você. E aí, nesses casos, né, o banco acaba abrindo aí um processo na justiça com a companhia, enfim, que vai ter um acompanhamento de um juiz para tentar localizar algum bem que você tenha no seu nome ou algum valor de aplicação de conta bancária que possa aí ser penhorado para pagamento da dívida, tá? Então isso acontece cada vez que o banco julgar que o valor da sua dívida compensa, né, ao tempo e as despesas que esse processo vai gerar, tá? Normalmente dívidas assim até 30 mil não justificam a abertura de um processo, né? Tá bom? Vamos ler o slide? Então, institui o Código Civil. No artigo 286, o credor, que é a empresa para a qual você deve, pode ceder o seu crédito, né? E aí, se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor, né? Então, você é devedor, você pode se opor numa situação dessa, né? A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. Então, assim, na verdade, na prática, para que o correto seria que antes de vender a sua dívida, o banco enviasse uma carta para você, né, te notificasse, informando que ele está fazendo isso, tá? E eu diria que quase em 99% dos casos isso não acontece. O banco simplesmente vende a sua dívida, normalmente por um valor super baixo, né? A gente não tem acesso a essas informações, mas como o banco ele já recebeu uma dívida securitizada, quando ele vende essa sua dívida para uma assessoria de cobrança, a assessoria de cobrança, na verdade, está na vantagem, porque ela pagou um valor baixo por essa dívida e ela vai tentar receber da melhor maneira possível, tá? Só que esse processo de venda da sua dívida, né, na verdade, você deveria ser o primeiro a saber. O banco não deveria vender a sua dívida para um escritório de cobrança terceirizado antes de comunicar ao consumidor, tá? Mas, enfim, isso não costuma ser seguido mesmo. E aí, ainda dentro dessa operação de cessão de crédito, né, de venda de dívida, a gente tem aqui o artigo 290 do Código Civil que diz o seguinte: a cessão do crédito não tem eficácia, ou seja, não tem validade em relação ao devedor, você, devedor, senão quando a este notificada. Ou seja, para que essa cessão de crédito ela tenha eficácia, tenha validade perante a você, né? Você precisa ser notificado antes, né? Mas por notificado, se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita, né? Aí eu coloquei observação. Na prática, nenhum banco comunica aos clientes sobre a transferência da dívida para a empresa de cobrança que comprou sua dívida. Ou seja, na prática, essa lei não é seguida, né? Só que assim, quando a gente fala de bancos, a gente também fala de letras miúdas, né? Então é bem provável que quando você contratou aquele crédito lá atrás, né? Antes de você se tornar um inadimplente, um devedor, provavelmente lá naquele contrato que você assinou, tinha lá uma letrinha bem pequenininha, miúda, dizendo que você concordaria com a cessão de crédito em determinado momento, entendeu? Então, por isso que quando o banco ele vende a sua dívida, você fica a ver navios e você nem sabe se aquela empresa que está te ligando é de fato representante do banco, né? Isso é muito errado. Vamos lá, como proceder com empresas de cobrança na prática, pessoal? Uma coisa que, por ingenuidade a gente acaba fazendo, né? Então, primeiro, confissão de dívida.
Nunca faça a confirmação de valores ou acordos por telefone. A empresa de cobrança pode usar isso como confissão de dívida, tá? Cessão de crédito, isso aqui é super importante. Lembra que a gente falou sobre se documentar? Se você tiver uma nota de prejuízo no Bacen, lembra da tal restrição interna? Pois bem, aqui cabe, a gente vai linkar esse assunto com aquela questão do como você deve se documentar para você ter condições lá na frente de ajuizar aí uma ação de danos morais, né? Se for o caso, contra o banco que lançar uma nota de prejuízo no seu Bacen, tá? Aqui nesse item número 2 é que entra o pulo do gato. Cessão de crédito, né? Então, antes de efetuar qualquer acordo ou pagamento para uma empresa de cobrança, exija o envio por e-mail ou correio da cessão de crédito que comprove a amortização do banco de origem. Neste documento, deverá constar todas as informações de origem da dívida, como o número do contrato de origem, o valor, a data e os dados cadastrais do banco com o CNPJ, tá? A cessão de crédito é o documento que conecta a empresa de cobrança ao banco, onde a dívida se originou. Sem isso, caso você efetue o pagamento, não terá como provar que se trata da quitação com o banco. Tá? Então, assim, o banco vendeu para a assessoria de crédito, chutou a bola para a assessoria de crédito. A assessoria de crédito vai te cobrar. Mas se você não tiver nenhum documento que comprove que aquela empresa tem conexão com o banco onde a dívida foi originada, né? É como se você estivesse pagando uma dívida qualquer, né? Quando chegar o momento de você efetuar uma reclamação contra o banco, por exemplo, o banco vai falar que você não pagou a dívida e que aquela nota de prejuízo ela é devida. Por quê? Você não vai ter como conectar aquele pagamento de acordo com a sua dívida de origem do banco lá atrás, tá? É por isso que a gente recomenda que você faça esses acordos dentro da Serasa Limpa Nome. Por quê? Diferente de uma empresa de assessoria de cobrança, lá na Serasa Limpa Nome, eu acho que se você puder voltar no primeiro vídeo da nossa primeira aula, como aumentar o seu score, e prestar atenção naquele vídeo que a gente foi rolando do lado direito, lá quando a gente fala de pagamento de dívidas e acordos, né, e eu expus os meus acordos que eu fechei, você vai perceber que lá, na verdade, todas as informações ficam guardadinhas. Então, assim, para cada acordo consta o número do contrato que originou a dívida, a data de origem da dívida e o valor original. Ou seja, são essas informações que você vai precisar para provar, né, lá na frente que sua dívida foi paga de fato, tá bom? Então, prefira sempre acordos dentro do Serasa Limpa Nome. E caso essa dívida não esteja lá dentro, né, não tenha nenhuma proposta dentro do Serasa Limpa Nome, você pode até efetuar o acordo com essa assessoria de cobrança, desde que ela encaminhe para você por correio ou por e-mail esse documento de cessão de crédito provando que ela tem autorização do banco para estar cobrando você e que ela tem os dados de origem da sua dívida, né, para que esse acordo realmente tenha validade no caso de uma reclamação contra o banco lá na frente, tá? Golpes, né, pessoal? Exigir o documento de cessão de créditos vale proteger contra golpes, tá bom? Então, assim, não é uma, nem duas, nem 3 vezes, nem 4 vezes. Cada vez que a gente está devendo, assim, a chance de você ser cobrado por uma empresa fantasma aí, se passando por uma empresa de cobrança, as chances são muito grandes. Então, se você não exigir esse documento chamado cessão de crédito, ou se você efetuar um pagamento, né? Toda vez que você efetuar uma negociação fora do Serasa Limpa Nome, a gente sugere, então, que você exija dessa empresa de assessoria de cobrança o documento de cessão de cobrança, tá ok? Cessão de crédito, né? Vamos adiante. Então, aí a gente está colocando, né, Serasa Limpa Nome ou empresa de cobrança, né? A Serasa Limpa Nome é a plataforma mais segura para a realização de acordos de pagamentos. Lá, todos os acordos ficam registrados e podem ser monitorados pelo consumidor de forma fácil através do aplicativo, né? Roubo de dados. Golpistas especializados se passam por empresas de cobrança para tirar dinheiro do consumidor, né? Por isso, exige cessão de crédito. E, assim, principalmente com idosos, né?
é um crime, é criminoso e cruel, né? Principalmente com os idosos, isso acontece com muita frequência. Então, se a empresa não... fora da Serasa Limpa Nome, a gente aconselha que você, antes de fechar qualquer tipo de acordo, exija a cessão de crédito, tá? E se você é idoso ou idosa e não tem um entendimento sobre essa questão burocrática, mesmo depois que a assessoria de cobrança enviar esse documento de cessão de crédito, peça para o seu filho, para o seu neto olhar esse documento para saber se ele é viável ou não. O mais correto é cada vez que uma assessoria de cobrança enviar uma proposta para vocês, e se essa proposta não estiver dentro da Serasa Limpa Nome, você pega esse documento de cobrança, vai até a agência, até o banco onde você fez a dívida, né, lá no início, e pergunta se realmente o banco cedeu o direito de cobrança para essa empresa, tá, pessoal? Que o banco de origem, ele tem como dizer para você qual é a empresa que comprou, né, os direitos creditícios da sua dívida. Golpes diversos, né? Quem costuma caminhar pelas regiões centrais já deve ter visto as plaquinhas dizendo... sabe aquelas plaquinhas coladas no poste, nos muros, nos metrôs, enfim, tá? Então, eu mesma em São Paulo, o que mais tem ali na região da Sé, da Praça da Sé, né? Isso é muito comum. Você vai ver aqueles anúncios assim, limpe seu nome sem pagar nada, né? Então, assim, gente, pelo amor de Cristo, né? Então, assim, não caiam nisso. Isso é golpe. Então, assim, além de você perder o dinheiro que você vai pagar para eles, né? Eles normalmente cobram um valor para fazer esse tipo de serviço, prometendo eliminar a sua dívida sem que você tenha que pagar. Caso você entregue algum documento pessoal para esse tipo de bandido, né? Você ainda pode ter outros problemas. Por quê? É o golpe perfeito, né? Eles vão cobrar de você uma taxa para poderem limpar o seu nome sem você ter que pagar a dívida, e de quebra vão pedir seus documentos. De posse dos seus documentos, uma pessoa, um criminoso, pode fazer pode aplicar qualquer tipo de golpe, tá, pessoal? Então, assim, por favor, não existe jeitinho. Quando a gente tenta bancar o espertinho, é a gente que é surpreendido com espertezas, tá? Então, assim, é muito importante conhecer os nossos direitos, né? Mas, assim, saibam que cada vez que vocês procurarem um atalho, vocês provavelmente vão dar de cara aí com um bicho-papão, tá? Então, na Serasa Limpa Nome, os acordos têm redução de juros, multa e ainda são parcelados, né? Além de todas as vantagens que a gente já conhece, né? É seguro e, enfim, fica ali gravadinho para sempre, né, pessoal? Você pode, no caso de uma ação contra o banco, por exemplo, é só imprimir aquelas informações ali, pum, colar no processo e mandar embora, né? Dicas finais, tá? São 2 páginas de dicas finais, tem bastante dica legal aqui, né, para você lidar com as cobranças abusivas na prática, tá? E depois tem uma conclusão, tá? Então vamos lá. Jamais negocie ou confesse dívidas por telefone. Acordos e pagamentos somente após receber o documento de cessão de crédito. Não caia em golpes, pessoal. Na dúvida, anote os dados da empresa que ligou, pegue o nome, CNPJ, vai na agência bancária e pergunta para o gerente se aquela empresa realmente, enfim, está autorizada a efetuar a cobrança daquela dívida, tá? Não caia na armadilha do refinanciamento de dívidas. Cada vez que você procura seu gerente de banco para renegociar uma dívida, eles irão reduzir o valor da parcela, porém irão ampliar a quantidade de parcelas, ou seja, você ficará comprometido cada vez mais. Foi o que aconteceu comigo, foi o que acontece com milhares de pessoas que morrem de medo de ser negativadas e acabam cavando um poço cada vez mais fundo, tá? Então, não façam refinanciamento. Se a coisa apertou, respira, estuda as aulas aqui, que vocês vão descobrir que a melhor solução, às vezes, é realmente se negativar, deixar o nome ir para o SPC, deixar o nome ir para o Serasa, porque isso é mais inteligente do que você entrar na armadilha de pagar juros e fazer refinanciamento da dívida, tá? Atenção, sobre a lei de prescrição de dívidas, cada vez que negociamos uma dívida, a data de essa informação é um detalhe mega importante, tá? Então, muita atenção. Sobre a lei de prescrição de dívidas,
cada vez que você negocia uma dívida, a data do acordo se sobrepõe à data original da dívida, tá? Então, por isso, recomendamos que as pessoas em situação de endividamento parem de pagar as dívidas até terem feito reserva suficiente para quitação à vista. Assim, você não corre o risco de perder seu prazo de prescrição original. O que a gente está querendo dizer aqui? Por exemplo, você tinha uma dívida lá de 2017 e ela está prestes a prescrever. Daqui mais alguns meses já vai completar os 5 anos e com isso o seu nome ele realmente vai deixar de estar negativado, né? E enfim, e provavelmente você vai começar a receber aí propostas de pagamento interessantes, né? Mas é importante que você saiba o seguinte: se em determinado momento você efetuar um acordo, né, para pagamento dessa dívida, só que esse acordo é um acordo parcelado, principalmente, se você vai estar pagando essa dívida de forma parcelada, e você sente no seu, enfim, o seu orçamento atual é um orçamento mega complicado e as chances de você não honrar com o pagamento desse acordo são muito grandes, você vai estar se prejudicando, porque cada vez que a gente faz um acordo para pagamento de uma dívida, aquela dívida original lá, que, enfim, antiga, lá atrás, ela acaba sendo substituída pela data do acordo, tá? Então, o que vale sempre vai ser a data mais recente. Entre a dívida, o vencimento da dívida, né, e esse último acordo que você fez, o que vale é a data mais recente. Então, se a minha dívida ia prescrever daqui a alguns meses, se eu efetuar um acordo agora e não conseguir arcar com o pagamento das prestações, eu vou ser negativada e vou ficar mais 5 anos negativada. Então, olha a burrada, tá? Então, não cometam esse erro, não percam seus prazos de prescrição. Se for feita uma proposta e essa proposta, mesmo que parcelada, for prejudicar o seu orçamento, respira, tenha calma, né? Deixa o seu nome sujo durante mais algum tempo, para que você não entre numa furada dessa, né? Por quê? A partir do momento que a sua dívida for prescrita, né, você vai poder efetuar o pagamento dessa dívida com muito mais tranquilidade, porque aí os descontos de juros e multa, eles acabam sendo todos retirados e normalmente o valor é bem baixinho e você consegue pagar à vista, tá bom? Que mais? Jamais façam empréstimos dando seu único imóvel da família em garantia. Acredite, no meio da crise, as pessoas que pagam aluguel serão as mais afetadas. Pessoal, inclusive, tem tem um projeto de lei que já está em fase de aprovação, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está para aprovação no Senado já. Eu estou gravando esse vídeo agora em agosto de 2022, eu acho que até o final desse ano já deve ter sido aprovada. É uma lei, eu não vou entrar muito nela, porque a gente já vai ver ela dentro desse conteúdo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre penhora de bens, né? É uma lei que vai escancarar aí os empréstimos com a permissão do uso do único bem de família como garantia, tá? Mas lá a gente vai estar falando mais a respeito. Mas, enfim, essa dica que eu estou colocando aí, que assim, jamais façam empréstimos dando seu único imóvel de família em garantia. Pessoal, isso é muito sério, tá? Quando você faz um financiamento, né, dando seu imóvel em garantia, normalmente a taxa de juros ela é menor. Porém, né, a punição é muito grande. Se você não conseguir honrar o pagamento dessas prestações, não pense você que o banco vai precisar de um processo, abrir um processo judicial, que vai levar tempo, que você vai ter direito a recorrer através do seu advogado, de jeito nenhum. Cada vez que você dá o seu imóvel em garantia, ele já fica gravado no próprio documento no cartório de registro de imóveis, né, que aquele imóvel está alienado. E nesse caso, aí, tipo assim, se você tomou um empréstimo no banco, hipotecando, né, o seu imóvel, cada vez que a gente fala de hipoteca, né, isso é considerado como um título extrajudicial. O que quer dizer isso? Que se você não honrar o pagamento desse empréstimo que você fez, onde você deu o seu imóvel em garantia, você, assim,
A partir do momento que você atrasar uma prestação, passado 30 dias, o banco ele pode já fazer um pedido de tomada do seu imóvel, tá? Então, muita atenção, não façam isso, tá? Porque a gente já sabe, quem está em dificuldade financeira, normalmente acaba fazendo um empréstimo para pagar outro e acaba se afundando. Então, quando você coloca o seu único imóvel, bem de família, numa situação dessa, você está arriscando demais. Você está arriscando perder o teto que cobre a sua cabeça e a cabeça da sua família. Então, não façam isso. É diferente, por exemplo, se você que estiver me ouvindo aí do outro lado, se você tem mais de um imóvel, né, se você tem um imóvel extra, né, enfim, aí fica a teu critério, né, se de repente você não pagar esse empréstimo, né, você ainda tem uma segunda opção, né, você tem para um outro endereço para qual você pode ir com a tua família, né, mas assim, em geral, sinceramente, a minha opinião nesse quesito é completamente negativa. Uma outra dica muito importante. Por mais que a pessoa que então, assim, nunca seja fiador, né? Nunca seja fiador de uma pessoa. Então, o teu amigo, camarada de anos, ou então a sua filhinha que acabou de casar, está precisando de um fiador, né? Porque vai morar com o namorado. Gente, não importa quem seja a pessoa que você queira ajudar, não seja fiador, tá? O que acontece? Quando você é fiador, primeiro, que a lei hoje, para você ser um fiador, a lei exige que você tenha um imóvel, né? Um imóvel que possa ser dado em garantia. Tanto é que quando você vai assinar um contrato, né, eles pedem cópia da escritura, né, do seu imóvel. Eles pedem a cópia da matrícula do imóvel, na verdade. Pedem até a matrícula atualizada, né? Você tem que ir lá no cartório de imóveis, né, solicitar a matrícula atualizada, para eles verem que a tua matrícula não tem nenhum tipo de agravamento, né? E aí você se torna fiador no contrato. Você assina o contrato junto com a pessoa que vai alugar o imóvel, né, dando fiança, né? O que acontece? Quando você faz isso, a gente entra na mesma história do financiamento imobiliário ou do empréstimo com imóvel em garantia. Você acabou de criar um título de cobrança extrajudicial. Se a pessoa para que você tentou ajudar não honrar com o pagamento do aluguel, o proprietário pode sim solicitar, né? Tipo assim, além de promover o despejo, ele pode executar, né, a dívida penhorando o teu imóvel, tá? E não importa se esse imóvel é o único bem de família. Você assinou como fiador, né? Assim, nunca seja fiador, pois você pode perder o seu imóvel caso o aluguel não seja pago, tá? Então, assim, o seu imóvel ele pode ser penhorado sim para pagamento dessa dívida, tá? E não precisa de uma ação judicial para que isso aconteça. Por quê? Porque você concordou aí com, na verdade, assim, com relação à fiança de imóvel, existem entendimentos diferentes, aí depende de caso a caso. Mas, assim, normalmente é uma cobrança que acontece também de forma muito rápida e, na maioria dos casos, sem a necessidade de abrir um processo na justiça, tá bom? Então, olho vivo. Se você é fiador, tenta quebrar esse contrato e sair, né, deixar de figurar nesse contrato como fiador o mais rápido possível. Nunca empreste seu cartão de crédito para familiares, amigos, você poderá se surpreender negativamente, tá? Então essa é uma dica para qualquer um. E vou fazer um comentário aqui que deve ser muito pertinente, inclusive se o senhor ou a senhora que está me ouvindo forem aposentados, vocês vão entender o que eu estou falando. Infelizmente, assim, até em função dessa questão do desemprego, né? Cada vez mais, né, os aposentados estão sendo sobrecarregados aí com o pagamento das dívidas da família, né? Só que também tem aqueles casos de aposentados que estão sendo literalmente explorados, né, pessoal? E a gente sabe muito bem que tem até casos aí, tipo, de crime dentro da própria família, né? Não é uma novidade, né? Provavelmente você deve ter uma vizinha ou um vizinho aí sofrendo em silêncio e não sabe, né? Então, assim, filhos, netos, né, tipo assim, familiares mal intencionados, que literalmente ficam com o cartão, né, da aposentadoria do idoso, chega no dia de receber a aposentadoria,
Às vezes esse familiar até escolta o idoso até o banco, né? Às vezes o idoso não chega nem a tocar no dinheirinho dele, porque o familiar ele já vai estar ali pegando o dinheiro do aposentado e gastando a seu bel prazer, né? Inclusive, gente, eu recomendo para vocês, se vocês souberem de algum caso como esse, se vocês, souberem que tem algum idoso por aí sofrendo abuso familiar, denunciem, né? Não fiquem calados, não. É muito triste a pessoa trabalhar a vida toda para ser explorada, né? É muito triste. Mas, enfim. Continuando aqui com as dicas, né? Então, assim, empréstimos feitos sem autorização do consumidor acontecem com frequência, principalmente com os aposentados. Então, assim, além dos familiares, o idoso também acaba sendo explorado até pelos bancos e as financeiras, né, pessoal? É um absurdo. Então, assim, portanto, nunca forneça as senhas de qualquer cartão ou aplicativo para ninguém, principalmente para funcionários de banco, financeiras e correspondentes bancários e sites de empréstimo, tá? Então, principalmente você que confia muito no seu gerente, né? Você acha que o gerente é super seu amigo? Não se engane, pessoal, tá? Inclusive, isso aconteceu com a minha mãe, tá? Ela teve a liberação de um crédito na conta dela, ela não entendeu por quê, porque ela não pediu nada, e aí ela foi até a agência e a gerente falou, a gente conseguiu uma liberação de crédito para você. E assim, minha mãe não pediu nada, né? Então, assim, inclusive, acho que já apareceu matéria no Fantástico, várias vezes na televisão, aposentados reclamando de que tinham recebido a liberação de um crédito e nem tinham pedido esse crédito, tá? Então, muito cuidado. Correspondentes bancários, né? Onde tem aquela funcionária bonitinha, simpática. Atenção, hein, meu senhor? O senhor que é assanhadinho? Homem assanhado, né? Homem não pode ver uma tchutchuca que já sai entregando as senhas. Então, muito cuidado, meu senhor e minha senhora, tá? Senha para gerente de banco, para tchutchucas e tchutchucos de financeiras enfim, desconhecidos em geral, não passem as suas senhas, tá, pessoal? Inclusive, assim, principalmente em sites, tá? Existem sites aí, sites tem sites, na verdade, assim, o crime organizado, a gente tem que entender o seguinte, nessa era tecnológica, o crime organizado, ele está recrutando pessoas altamente qualificadas, tá? Então, assim, antigamente o mais comum era o pessoal, você tá saindo na rua e alguém passava e te assaltava, né? Hoje é diferente, né? Nessa era que a gente está vivendo, principalmente você que é aposentado, aposentada, ou para você que, independente da sua idade, você não entenda muito de tecnologia, muito cuidado, tá? Principalmente nesse momento em que as pessoas estão precisando muito de dinheiro, estão precisando muito da busca de crédito. Eu fiz uma pesquisa e tem, assim, inclusive o Procon deveria atuar. Eles trabalham em cima disso, mas assim, acho que a quantidade de golpes é tão grande que eles não conseguem dar conta. Mas assim, quando você digita no Google empréstimo pessoal para aposentado, empréstimo pessoal sem garantia, enfim, não importa o tipo de pergunta que você faz, o Google vai trazer para você todo tipo de anúncios, tá? E aí, assim, você clica no site, parece até um site confiável, bonitinho, muito bem feito, muito bem produzido, né? E normalmente são sites assim que acabam pedindo informações, pedem para que vocês digitalizem os documentos e mandem os documentos através do site, né? Então, pessoal, a minha recomendação para você que é leigo, que não tem entendimento muito amplo, né, que tem menos escolaridade, não efetuem contratação de empréstimo através da internet, nem por telefone, nem através de aplicativo, pelo amor de Deus, tá? A chance de você mandar os seus documentos, né, para um site onde as pessoas, na realidade, estão só esperando lá receberem os seus dados pessoais para poder usar os seus documentos, para aplicar golpe por aí, é muito grande, tá? De cada site, a cada 5 sites que aparecem primeiro no Google, pelo menos 3 ali são sites de golpe, tá? Inclusive, teve até uma empresa que não é assim tão desconhecida e eu achei muito, muito, muito errado, tá? Porque essa empresa estava pedindo
para as pessoas a senha da conta corrente, tá? Inclusive, assim, eu já protocolei um pedido, fiz uma denúncia no Procon, eu estou esperando só eles responderem, né? Eu não posso abrir aqui porque eles podem até processar, mas assim, nenhuma empresa deve pedir senha de nada, tá? O consumidor, você nunca deve passar a senha da sua conta corrente, nunca deve passar a senha nem código de segurança do seu cartão de crédito, ok? E muito menos mandar documento para empresas que você não conhece, tá bom? São sites muito bem feitos, com visual bacana, tá? Inclusive, assim, tem muito site por aí usando a fotografia de personalidades da TV, né, para ganharem mais credibilidade. Eu vi um site que eu também mandei para o Procon denunciando. Ele tinha foto do Rodrigo Faro, que é um apresentador de TV. Eu acho que tinha foto da Juliette também. E como se essas pessoas tipo, estivessem ali como representantes, né, do banco. Né? E assim, é um site totalmente desconhecido. Eu procurei, fiz uma pesquisa, eles não têm autorização do Banco Central para funcionar. E aí eu fui procurar pelo CNPJ que estava aparecendo no rodapé, o CNPJ nem existe, ou seja, mais um site de golpe. Então, pelo amor de Deus, não contratem empréstimo pela internet, não contratem empréstimo pelo aplicativo do celular, não contratem empréstimo por telefone, tá? Porque você não tem oportunidade de ler o contrato, você não vai entender o que você está contratando em termos de juro, tá bom? Então, evitem. Dando sequência aqui, pessoal, nenhuma operadora vai retirar... isso aqui é bem importante. Nenhuma operadora vai retirar o cartão na casa do consumidor. Ao cancelar o seu cartão ou sua conta corrente, também não entregue o cartão nas mãos do gerente ou qualquer outro funcionário do banco. Apenas pegue uma tesoura e pique em pedacinhos. Eu tive uma experiência, pessoal. Eu morei bastante tempo no Rio de Janeiro, né? E aí, eu tinha uma conta no banco que é público, que eu não vou mencionar o nome. E o Rio de Janeiro, assim, é uma cidade bem complicada, né? A gente tem o crime ali, ele tá entranhado em várias instituições, tá? A gente tem, infelizmente, eu preciso falar isso, é uma realidade. A gente tem funcionários dentro de bancos que fazem parte de algum tipo de quadrilha, tá? Para falar mais abertamente. E é uma conta que eu não movimentava um bom tempo, então não fazia mais sentido, né? Tipo, manter essa conta ativa. Eu fui lá e pedi, inclusive, mais uma dica, que inclusive eu até esqueci de relacionar aqui. Caso você tenha alguma conta corrente aberta e você não faça mais movimentação nela, vá até o banco e solicite o encerramento, tá? Esse encerramento, o gerente precisa encerrar e entregar para você um documento comprovando que essa conta foi encerrada, tá? Porque se você deixar uma conta no banco que não é movimentada, principalmente se ela estivesse sendo taxada, cada vez que, assim, a todo mês, essas taxas vão se somando, vão acumulando, tá? E elas podem se tornar uma dívida, tá, pessoal? Então, assim, tem conta no banco, não está utilizando, vai lá e pede um encerramento o mais rápido possível, tá? Se tiver algum débito lá de taxa, paga essa taxinha e encerra essa porcaria. E pede para o gerente o comprovante de encerramento, tá bom? Porque eu já vi muita gente se dar mal, tipo, ser cobrada por uma conta que ficou lá em aberto só contabilizando taxas de conta corrente, tá bom? Enfim, eu fui lá encerrar a conta e, assim, eu sou muito intuitiva, né? E o atendente queria porque queria que eu entregasse o cartão na mão dele, tá? E eu já sabia que você não precisa, quando você pede o encerramento da conta, você não precisa entregar o teu cartão de movimentação na mão de ninguém, mesmo de um funcionário do banco. Eu achei aquilo estranho, eu achei a insistência dele meio forte, né? E aí eu tive que dizer para ele que eu sabia dos meus direitos e que não precisava entregar o cartão na mão dele. Ele ficou muito sem graça quando ele disse isso. E ali naquele momento eu senti que de repente eu poderia estar falando com um integrante de alguma quadrilha. Mas enfim, só estou ilustrando isso, né, para que vocês fiquem espertos, tá? Funcionário de banco não é anjo. Funcionário de banco, inclusive o seu gerente, ele não é anjo, ele não é santo, tá bom? São pessoas
comuns como eu e você. Então, muito cuidado. Que mais? Se você tem imóvel ou carro financiado e está tendo dificuldades para pagar as parcelas, muito cuidado. Não espere as coisas saírem do controle. Tome as providências antes de começar a atrasar. Dê o primeiro passo. Nesses casos, o melhor caminho é vender o bem para outro comprador, para que você possa reaver ao menos os valores que já foram pagos, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque a gente vai aprofundar nesse assunto lá no módulo Como Pagar as Suas Dívidas, tá? No caso de financiamento imobiliário, muito cuidado. Se não está conseguindo repassar o financiamento para um terceiro, procure um bom advogado o quanto antes, né? A gente vai falar a respeito disso no módulo de Como Pagar as Dívidas, tá bom, pessoal? Então, todas essas dicas aí parece bobagem, né? Mas em um determinado momento da sua vida pode ser que você escape de uma furada aí usando essas dicas que a gente está dando. Bom, pessoal, então assim, falando do módulo, né, sobre a respeito de cobranças abusivas, né? Então, assim, eu acho que só para a gente concluir, né, e ficar mais, e vocês terem, assim, ficarem mais tranquilos, né? Eu sei que não é fácil ficar tranquilo quando a gente está devendo aí uma série de coisas, né? Querendo ou não, a gente perde o sono, né? Como a gente falou lá, enfim, desde o início, né? Acho que a primeira coisa que as dívidas causam na gente é o desequilíbrio, né? Excesso de preocupação, mas enfim, a nossa intenção é justamente trazer informações que possam esclarecer, né? Quais são os seus direitos e os seus deveres, né? Mas assim, até que ponto os bancos e as assessorias de cobrança podem ir, né? Então você já sabe que você tem direitos e que esses direitos precisam ser respeitados, né? Então, só para a gente concluir aqui rapidinho, e para que fique assim bem desenhado na mente de vocês, né? Devo sim, né? Mas pago quando puder, né? Então, assim, no momento em que você recebe uma ligação e começa a ser pressionado, né? Tanto pelos bancos quanto pelas empresas de cobrança, e eu vivi isso na pele, né? Então, assim, eles ligam para sua casa várias vezes, você recebe e-mails, você recebe até SMS, WhatsApp, né? Em vários momentos, ameaçaram de entrar com processo de cobrança judicial, né? Em casos em que nem cabia a cobrança judicial, porque o valor era muito baixo, né? Então, assim, acho que assim, quando a gente, enfim, produziu esse conteúdo para vocês, foi justamente assim, eu quis dividir com vocês todas as experiências que eu passei e fazer com que você aí do outro lado se torne uma pessoa mais segura e você se acalme, né, para você conseguir resolver as coisas de uma maneira mais racional, mais fria, né, e que você fique sabendo que não é o fim do mundo, né, afinal de contas, infelizmente hoje no Brasil, a gente tem aí mais da metade da população negativada, tá bom? Então vamos lá. Conclusão, só para a gente concluir esse módulo, então, devo sim, mas pago quando puder. É isso mesmo, pessoal, tá? Nada de deixar de comer para pagar dívida, né? Então, antes de firmar qualquer acordo, avalie se não é melhor fazer o uso das leis. Lei de superendividamento, né? Ou da lei de prescrição das dívidas, tá bom? Se de repente digamos que você tenha buscado aí, né, uma unidade do PROCON, efetuar o acordo através da lei de superendividamento, da lei 14.181, mas digamos que por algum motivo eles tenham dito que você não se enquadrou, né? Que você não tem as características de um superendividado. Não tem problema. Você pode tranquilamente começar a fazer uso da lei de prescrição de dívidas, tá? E como a gente disse antes, quanto mais a dívida se aproxima do momento de prescrever, ou seja, passado aí, na verdade, por experiência própria, depois de mais ou menos aí 1 ano e meio, né, você já começa a receber aquelas propostas bem atraentes que com certeza você vai conseguir estar efetuando o pagamento através lá do Serasa Limpa Nome, né? Então tem retirada de juros, tem retirada de multa, né? Tem a possibilidade de parcelamento, né? Mas via de regra, se o seu momento de vida é difícil, se você não puder quitar essas dívidas, mesmo com essas propostas bacanas, daqui 1 ano, 2 anos, não tem problema. O prazo de prescrição de dívidas é de 5 anos, tá? O mais importante é que você saiba que nesse período você vai ficar negativado, mas por outro lado, você vai estar protegido, né?
você não vai estar aumentando o seu endividamento e vai ser o momento em que você vai utilizar para respirar e criar aí uma reserva para estar efetuando o pagamento dessas dívidas à vista, né, pessoal? Bom, em ambos os casos, você poderá ganhar um fôlego para criar uma reserva de emergência e depois uma reserva para pagamento das dívidas. É isso mesmo, né? Então, se você optar aí pela lei da prescrição de dívidas, que foi ela que, na verdade, assim, quando eu perdi o controle das minhas contas, das minhas dívidas, né, eu não tive outra solução. Eu realmente não tinha mais de quem pedir emprestado, né? Inclusive, na época, eu já tinha pedido dinheiro emprestado para minha irmã, enfim. No momento de efetuar a devolução do valor, é claro que eu priorizei devolver o dinheiro para ela, né? E os bancos tiveram que esperar, pessoal, tá? Então, assim, não se. é, Vocês conhecem agora, né, como funciona aí. Então, assim, só dois detalhes super importantes, né? Então, assim, digamos que você faça como eu, né, e opte em se utilizar da lei de prescrição de dívidas, então é importante que você tome dois cuidados, tá? Quando eu fiquei negativada e não consegui mais lidar com o pagamento das dívidas, eu não tinha nem financiamento bancário, nem financiamento imobiliário, né? E nem financiamento de veículo no meu nome, tá? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? As leis de prescrição de dívidas e superendividamento não valem para financiamentos imobiliários e nem para financiamento de veículo ou qualquer outro bem alienado onde ele próprio seja a garantia do financiamento. Nesses casos, se não pagar, perderá o bem, né? Caso não queira perder o que você já pagou, por exemplo, né? Tente transferir o bem para um comprador que possa reembolsar o que você já pagou, né? E arcar com as parcelas futuras. Então é isso. Nem a lei de prescrição de dívidas e nem a lei de superendividamento cabem, né? Podem ser utilizadas nesses casos aí, tá? Então, se você comprou um apartamento, uma casa financiada por um banco, ou um carro, ou se você é um empresário aí, comprou algum tipo de maquinário, né? Ou mesmo um carro, né, para sua empresa, então se esse bem ele é objeto do financiamento, caso você deixe de pagar uma prestação, em 30 dias você pode ser notificado sim, e o banco que está financiando pode estar solicitando a devolução do bem, né? Que vai ser, caso você não pague, aí ele vai lá para leilão e você perde tudo que você já pagou até aqui, tá? Então, o conselho, principalmente, conselho para quem está com financiamento aí e está visualizando, tá conseguindo enxergar que vai ter dificuldade ali, não é, a ideia é que você não deixe começar a vencer. Ao menor sinal de dor de barriga, né? Tipo assim, de você visualizar uma dificuldade financeira, não espere vencer a primeira prestação, né? Então, assim, antes de você começar a se tornar devedor, nesses casos de financiamento imobiliário de carro e de maquinário, já procure um comprador, já comece a fazer anúncios na internet aí, né? E anuncie a venda do seu imóvel. Por quê? Porque você vendendo, você consegue pelo menos reaver tudo aquilo que você pagou até o momento, tá bom? Pelo menos assim você tem algum capital para recomeçar aí a sua vida, tá bom? Não espera deixar vencer. Agora, você que já está com prestações em atraso, já está devendo, já está indo aí para a segunda prestação em atraso, então você já sabe o que vai acontecer, né? O banco ele vai tá notificando você e vai tá, na verdade, aí sugerindo que você efetue o pagamento num prazo muito curto, né? E aí, caso você não pague, você realmente perde seu bem, você perde a posse do bem e ele vai para leilão e esse veículo é vendido aí pela metade do preço e você perde tudo que você já pagou até aqui, tá? Então, o mais importante é se movimentar, tá bom? Mas agora uma coisa bem importante que eu queria dizer é o seguinte. Por exemplo, essa lei de prescrição de dívidas, que foi a estratégia que eu utilizei para me organizar, né, financeiramente. Por exemplo, na época, todas as dívidas que eu tinha muitas dívidas, mas assim, todas em torno de 5 mil. A mais cara era de algo em torno de mais ou menos aí uns 8 mil reais, né? Então, é importante dizer o seguinte: dívidas de valor inferior, de valor mais baixo, o banco julga não ser interessante ajuizar uma ação de cobrança via judiciário, onde vai ter ali o juiz fazendo a sentença,
onde tem custos processuais. O banco, essa operação para os bancos é bastante cara, né? Então, normalmente, se a sua dívida com o banco é relativa a cheque especial, a empréstimos pessoais e cartão de crédito, forem assim de um valor mais baixo, né? E aí eu não me atrevo a colocar um valor, um teto de valor, né? Eu estaria sendo irresponsável se eu dissesse, se eu afirmasse um valor fixo, né? Quer dizer, mas de uma maneira geral, os bancos eles não entram com uma cobrança via judiciário se a dívida for de um valor um pouco mais baixo, tá? Agora, eu chamo a sua atenção, mesmo assim, se você for fazer uso da lei de prescrição de dívidas, então você resolver esperar a dívida prescrever para começar a receber as propostas mais justas, eu aconselho que você fique bastante atento, tá? Acompanhe bastante aí o andamento das suas dívidas, tá? Porque se o valor da sua dívida ele já for um valor assim mais representativo, tá? Normalmente aí a partir de 20 mil reais, o valor original da dívida, pode ser que o banco ele acha que vale a pena estar movendo uma ação de cobrança via judiciário, tá? E aí, assim, eu preciso que vocês saibam que não é preciso ficar com medo, não precisa se amedrontar, não precisa se desesperar. Por quê? Na verdade, nesses casos, eu vou ler o que está no slide e aí eu comento, tá bom? Então, caso sua dívida seja de alto valor, a partir de uns 20 mil reais, mais ou menos, é claro que se o banco julgar que vale a pena, ele pode também efetuar abrir uma ação judicial de cobrança por um valor menor. Mas, normalmente, dívidas a partir de mais ou menos 20 mil, né? Pode ser que o banco faça uma cobrança via judiciário, né? Mas não precisa temer e nem se desesperar, pois essa será uma ótima oportunidade para o seu advogado pedir a revisão dos contratos, se for mais de uma, né? Vai ser realmente um excelente momento para o seu advogado solicitar a revisão do contrato com a retirada dos juros e taxas abusivas, tá? E fazer um acordo justo com você. Então, assim, pessoal, digamos que você seja notificado, tá? Você está aí fazendo uso, né, da lei de prescrição de dívidas, está esperando a dívida prescrever ou se aproximar da prescrição para você começar a receber as propostas bacanas, né? Ou para que você tenha aí um fôlego, né, para ajustar a sua vida, fazer suas reservas, enfim. Então, assim, se caso nesse espaço de tempo você seja notificado para comparecer aí a algum tipo de audiência, né? Caso você receba uma notificação de cobrança judicial, e aí a gente não está falando mais de extrajudicial, lembra? Então, cobrança extrajudicial é cobrança amigável, é via carta, via telefonema e etc, ok? Se você receber uma notificação de cobrança judicial, então fique sabendo que você vai sim precisar procurar um advogado, né, que faça a sua defesa, tá bom? Mas assim, não precisa se desesperar, porque esse é um momento excelente, tá? Inclusive, assim, os bancos até evitam entrar com essa cobrança na justiça. Por exemplo, se for uma cobrança de uma dívida relacionada a cheque especial e cartão de crédito, dificilmente o banco ajuiza uma ação de cobrança. Por quê? Porque um momento muito propício para que o advogado do consumidor solicite a revisão dos valores. E é exatamente isso que o banco teme, né? O banco ele quer receber com todos os juros e taxas. E quando ele abre uma ação de cobrança via judiciário, a primeira coisa que o seu advogado precisa fazer é solicitar a revisão dos juros. E aí, todos aqueles juros abusivos que a gente já conhece, do cheque especial e do cartão de crédito, precisam ser retirados, tá bom? Então, caso isso aconteça com você, eu diria que você deve até agradecer. Acho que o consumidor ele precisa até ficar feliz. É claro, já sabendo que vai precisar de um advogado que o defenda, tá bom? Então, só para completar aí, atenção, apenas fique atento às notificações, pois caso não se defenda através de um advogado, perderá o direito da revisão dos valores e o banco poderá bloquear valores em conta corrente, poupança e aplicações e demais medidas de penhora de bens. Então, na verdade,
Com relação a gente já falou sobre aquela lista de penhora, né? Quais são a lista de prioridades no caso de uma ação do ajuizamento de uma ação de cobrança? Começa com valores, depois é que eles vão começar a falar de bens, né? Depois é que na prioridade de juiz, quando ele precisa penhorar um bem de um consumidor devedor, o topo sempre vão ser valores. Aí os valores que o consumidor tiver em conta corrente, em poupança, em aplicação financeira. Se o cliente tiver as contas zeradas, só aí é que o juiz ele vai fazer um levantamento para saber o que essa pessoa tem de bem, de carro, de casa, enfim, tá bom? Sabendo que numa cobrança desse tipo, o único bem de família está protegido, tá? Então, se você tiver um único bem aí, a sua casa, onde você mora com a sua família, numa situação de cobrança desse nível aí, o seu vale aquela lei de impenhorabilidade, né? Então, o banco ele não pode apenhorar seu imóvel. É claro que tudo isso não é subentendido. Isso aí tudo precisa ser dito e declarado por um advogado de defesa, tá bom? Então, caso você seja devedor, tem uma dívida aí mais alta, né? Vamos lá, que a partir de 20 mil reais pelo menos, levanta as orelhinhas, fique sabendo que o banco, sim, ele pode tomar uma ação efetuar uma cobrança via judiciário, né? E aí você precisa ficar sempre acompanhando, fazer buscas, né? Tipo, via internet, para saber se existe algum processo contra você. E mais importante, verificar se o endereço que o banco tem de você, né? Se, por exemplo, digamos que você tenha mudado de endereço, e o banco, né, para qual você deve, ele tem o seu endereço antigo. Ele vai mandar notificação para o seu endereço antigo. E o que vai acontecer? Você não vai ficar sabendo que o banco abriu esse processo contra você. Então você corre o risco de não se defender, de não conseguir se defender, tá bom? Então, assim, procure efetuar a atualização cadastral em todos os bancos para onde vocês devem, tá bom? Muito se engana aquele devedor, o consumidor, que fica achando que o ideal é se esconder. Está completamente enganado, tá? Então, assim, a partir do momento que você se tornou devedor, você tem dívidas aí com bancos, com financeiros, a primeira providência é atualize seu endereço de correspondência, e-mail, telefones, tá bom? Porque caso haja aí uma cobrança via judiciário, é muito importante que você consiga se defender dentro do prazo legal, tá bom? Então, com relação a cobranças abusivas, acho que ficou bem desenhado, bem compreendido, né? Tá? Então, a gente vai adiante. Obrigada.